Hoje, segunda-feira, dia 14 de abril. 8 dias para terminar o BBB, 8 dias para acabar esse flop total, que vocês já sabem, né? Vocês estão cansados de ouvir a gente falar nisso aí como um flop. Mas, né, a gente vai tirar um leite de pedra aqui, porque tá faltando conteúdo. Hoje a gente teve um dia emocionante com todo mundo ali chorando porque recebeu o ovo de Páscoa especial da família. E aí todo mundo ficou chorando, todo mundo ali teve que procurar. A gente teve o fechamento do quarto Nordeste. Eu falei para vocês que eu pensava que eles iam fechar o quarto anos 50. Normalmente, né, nas edições anteriores, eles sempre fecham o quarto que está sendo ali o menor dos quartos da temporada. Eles já fecharam o Fantástico, que era o menor quarto. Depois dele é o anos 50, que também é o menor quarto, e só sobraria o Nordeste ali, porque afinal o Nordeste ainda tinha um conforto a mais. Não apenas por ser o quarto maior, mas porque o Nordeste também tem banheiro. O Diego estava preocupado, inclusive, com esta possibilidade de ficar sem usar o banheiro. Mas, infelizmente, né, se cumpriu aí o que o Diego mais temia. Não vai conseguir usar o banheiro, né? Vai ter que ali dar um jeito de desentupir o banheiro que está entupido desde o ano passado, conforme dizem, porque a Alane entupiu, né? Brincadeiras à parte, gente, de fato foi fechado o quarto Nordeste hoje à tarde. E aí, só sobrou o quarto anos 50 aberto. Amanhã já vai vagar mais uma cama lá, porque Dona Delma, né, será eliminada. E hoje, né, pra não deixar ali de lado, Dona Delma aproveitou e reclamou mais uma vez que hoje ela teria que passar pelo Sincerão, teria que se defender ali no Sincerão. Ela reclamou de novo, porque tudo que esta mulher só sabe fazer é reclamar. Enfim, gente, não tem muito mais que eu possa dizer. Agora sim, o Guilherme tá muito chateado com o João Pedro. Mais uma coisa o João Pedro falou: você só está chateado comigo porque é você quem está no paredão. Se fosse um amigo seu, você não ficaria chateado. Eu devo dizer que eu gostei muito da resposta do João Pedro, inclusive, né? Ainda, gente, acho que se o João Pedro ganhar a prova na terça-feira, ele vai estar na final, porque não tem como não dizer que ele não é bom de prova e que ele não merece estar lá. Ganhar a prova também é merecimento. E é muito provável que se ele ganhar na terça-feira mais uma vez, ele já se confirma no top 4. E aí a gente vai ver com certeza absoluta as chances dele de chegar na final serem muito grandes. Mas enfim, né, gente? Vamos lá ver os números, que é o que vocês gostam, né? Nesse começo de vídeo, eu vou logo falar dos números, porque afinal não tem muito conteúdo dentro da casa pra gente falar, né? Então só resta mesmo a gente falar dos números. Eu vou começar com Votalhada, depois eu vou mostrar como é que tá a enquete aqui do canal. Vamos lá pro Votalhada, tá, gente? Olha aí como é que tá o Votalhada. Olha aí pra gente ver os números. Dona Delma, né? Não teve nenhuma parcial do reality VIP, mas a gente já sabe que era a Dona Delma, né? Eu acho que, inclusive, essa é uma eliminação mais fácil de toda a temporada, né? Dona Delma sendo eliminada ali é quase uma unanimidade. Dona Delma, inclusive, continua ali na casa dos 58, 60, né? Ela caiu 2% comparado com ontem à noite. 2 não, né? 5%, porque ela começou com 63, agora ela tá com 58. E a Renata subiu para 34. Guilherme está passeando neste paredão. É basicamente um confronto entre Delma e Renata. Olha só,
Delma começou ontem a 1h30 da manhã com 63,36, depois caiu 63,06, depois 62,94, depois 60,55, 58,08. Renata começou com 23,36, depois subiu para 28,20, 29,84, 32,14 e 34,79. Como é que está a diferença aí, tá? Por que que a Renata subiu e a dona Delma caiu? O empate técnico nos sites, tá? No Notícias da TV está dando ali a eliminação da dona Delma, mas no Splash UOL, por exemplo, está dando a eliminação da Renata. No Splash UOL, vocês veem aqui que ela está com 43,70 e a dona Delma está com 42,50, uma diferença de um pouquinho mais de 1%. Mas ainda assim, vocês veem que a maioria dos sites estão eliminando a dona Delma, porém, na média final, na média aí, vocês estão lendo aqui comigo empate técnico. Basicamente foi isso aí mesmo, um empate técnico. Nos canais do YouTube, dona Delma eliminada com ampla margem, né? 73,41 versus 17,96 da Renata. Né? Não tem nem o que comentar aqui. No X, a mesma coisa. Dona Delma sendo eliminada com 65,81 versus 31,53 da Renata. Guilherme está passeando neste paredão, não é sobre ele também. Nas outras redes, né, sem nenhuma surpresa, praticamente uma unanimidade, dona Delma eliminada com 63,53 e Renata com 32,21 ali de diferença. Gente, né, eu acho, não tem muita dúvida que dona Delma será eliminada amanhã. E eu acho que vai ser a última grande rejeição desta temporada. Eu posso estar errado com relação a isso, mas eu acho que vai ser a última grande rejeição mesmo, tá? Porque a partir de agora, o negócio tende a ficar muito mais equilibrado. A partir de agora, a gente vai ver ali confrontos que envolvem a Renata, confrontos que envolvem também a Vitória e confrontos que vão envolver ali os meninos que vão ficar. O Guilherme, o Diego e o João Pedro. Não tem muito mais o que dizer com relação a isso, né? Vai ser um top 5 aí formado por Vitória, Renata, João Pedro, Guilherme e Diego. E a partir daí, vamos ver como é que vai ser o próximo paredão. Se Renata não ganhar a liderança, Renata estará no próximo paredão. E muito provavelmente o próximo paredão a ser formado na terça-feira vai ser um paredão entre Renata, Vitória e Diego. Caso o João Pedro não ganhe a liderança, nós veremos um paredão de Renata, Vitória, ou então João Pedro, Vitória e Diego. Vamos ver, né? Tem muita coisa ainda para rolar até lá. Agora eu acho que já ficou claro e eu acho que vai ficar claríssimo aí para vocês, né? Ontem os números não deixaram ninguém mentir. A torcida ali do anos 50 não fez o mínimo esforço para manter o Vinícius, tá? Eu sei que muitos reclamaram no X ontem, mas não tem o que reclamar não, tá? Muitos de vocês podem ter reclamado ali, ter achado injusto, sei lá o quê, mas os números não mentem. Vocês não votaram. Vocês simplesmente ali não fizeram esforço. 39%, vocês não conseguiram meter nem 40% na moça. 39% só. Não conseguiu nem fazer o mutirão que realmente engajasse mais. Eu sei que muita gente não está engajando nesse mutirão porque a dona Delma, né? Dona Delma é mais fácil de ser eliminada. Mas vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros aqui. Ninguém ali fez esforço para segurar o Vinícius nesse jogo. Ninguém fez o mínimo esforço para isso. E as bailarinas ali, ó, aproveitaram a chance e ultrapassaram. E se o João Pedro cair no paredão, eu acho que ele será eliminado sim, porque o público não vê ele com bons olhos. Mas se ele continuar ganhando as provas, ele vai para a final. Eu acho que está muito claro isso para qualquer um também. Inclusive, ele tiraria facilmente, se ele continuar ganhando as provas, a vaga de Diego ou de Guilherme. Ele tiraria bem fácil essas vagas. Não duvidem que o João Pedro possa conseguir isso, né? O berimbau aí,
que passou boa parte da temporada sem enfrentar ou sem passar por um paredão, não duvide que um berimbau possa conseguir, né? E aí, quem sabe, ele chegue na final e acabe favorecendo a vitória, né? Eu espero, né, que o pessoal das bailarinas também seja inteligente. Se o João Pedro cair no paredão, eliminem logo ele, para não ter que dividir votos e aí a Renata ter muito mais chances de ganhar sozinha. Porque aí Renata e João Pedro pode ser que dividam um pouco os votos, são do mesmo lado, pode ser que a gente veja isso também acontecendo. E aí o terceiro elemento possa ter mais chances de ganhar. Só tô avisando, tá? Não estou afirmando que vai ser desse jeito. Tô só avisando, tá? Vamos mostrar aqui a enquete do canal, né? Porque eu tenho certeza que a enquete do canal tá muito em linha com as outras enquetes que eu mostrei aqui, tá? Vamos lá para a enquete do canal, tá? Já mostrei o Votalhada, vamos lá para a enquete do canal. Olha só, sem surpresa nenhuma, gente, a enquete do canal aponta a mesma coisa que os outros canais apontam, tá? Guilherme, 11%, Delma, 73% e Renata, 16%. Pela enquete aqui do nosso canal, tanto o Guilherme quanto a Renata estão passeando neste paredão, né? E a dona Delma é uma unanimidade. Praticamente todo mundo quer eliminar a dona Delma, né? Enfim, se é isso que a gente quer mesmo, vamos ver acontecer amanhã, né? Vamos ver para onde esta coisa vai. Mas por enquanto, vamos comentar aí algumas coisas que aconteceram ao longo da madrugada e ao longo desse dia também, tá? Vamos começar primeiro ali com o Diego já emocionado, já chorando, porque a dona Delma está no paredão. Aí, a dona Delma disse ali pro Diego que se for para ela sair, ela vai sair. E se for para ela ficar, ela vai ficar, porque quem decide ali é o público e que a única função dela era entrar no programa para realizar o sonho do Guilherme e que ela chegou bem perto da final. E que se ela tiver que sair, ela vai sair. Se ela tiver que ficar, ela vai ficar. E tá tudo bem, ela não vai se estressar mais com isso, tá tudo bem. Ela vai continuar ali feliz de ter conseguido esse feito. Ela disse que vai sair sem problema nenhum se isso acontecer. Enquanto isso, lá no quarto Nordeste, a Renata chorou, aproveitou ali, porque ela tá muito, mas muito mexida com essa situação do paredão. Ela foi chorar ali, chorou muito, copiosamente, a gente pode dizer. E ela estava justamente chorando por estar no paredão mais uma vez. Ela disse que mais uma vez está nesse paredão, mais uma vez está enfrentando de novo o público, chorou muito, tá? Ela disse que estava cansada e estava exausta desse jogo. Ela chorou muito mesmo, dava para ver aí na cara dela. Aí o João Pedro foi lá consolar ela, disse ali que enquanto tiver um deles disponível para ir para o paredão, eles estarão indo sempre para o paredão, que não tem muito mais o que eles próprios possam fazer para evitar disso acontecer. Que sim, se cair eles no paredão, eles serão eliminados quer dizer, eliminados não, mas que se eles estiverem disponíveis para voto, eles vão ser votados sim, que estarão sempre indo nos paredões e que por isso eles precisam se esforçar para ganhar as provas, porque senão eles também não têm como escapar. Aí a Renata disse que quanto mais colocarem ela no paredão, podem colocar ela 20 vezes no paredão. Se ela tiver que ir e voltar, ela vai ir, ela vai voltar, porque ela não vai fazer igual a dona Delma. Ela disse ali que a dona Delma não valoriza o fato de estar participando do BBB. Eu tenho que concordar com a Renata. Inclusive, esse é um dos meus principais ranços com esta mulher. Ela basicamente teve a chance que muita gente quer. Inclusive, eu já tentei várias vezes essa chance e nunca consegui. E ela não valoriza isso. Ela não faz questão de valorizar essa cena. Ela não faz questão de participar do BBB, que vive dizendo aí que ela quer ir embora. Ela depois falou isso, ela puxou esse fato aí da dona Delma. Aí ela também disse que a dona Delma vive muito na aba do Guilherme,
que a dona Delma ali não é capaz de fazer um jogo que seja minimamente coerente. Eu tenho também que concordar, tá? Com a Renata. Aí o João Pedro disse para ela que ela não precisava chorar, que ela não tinha por que chorar. Aí a Renata disse que ela passou o dia todo ali segurando o choro, que ela estava muito cansada e que ela precisava botar para fora. Aí ela disse que ficou muito chocada com a eliminação do Vinícius, que ela nem esperava que fosse o Vinícius ser o eliminado, mas depois que abriram ali o discurso, que o Tadeu falou ali, a pessoa que conversa com os bichos, a pessoa que fala de coração e tal, ela disse que quando o Tadeu falou essas frases, ela imaginou que seria ela a eliminada. Ela disse que estava muito com medo mesmo de ser eliminada ali. Mas ficou chocada que o Tadeu confundiu a cabeça deles e o Vinícius foi o eliminado. Já ali do outro lado, o Guilherme foi chorar com o Diego a eliminação do Vinícius. Primeiro foi o Diego, abraçou ali o Diego. Eles falaram alguma coisa que eu juro pra vocês que eu não entendi. E, né, como eu já imagino que é aquela coisa de puxar saco da pessoa que foi eliminada, também não fiz o mínimo esforço de dar uma melhoradinha no áudio para tentar entender o que eles disseram, tá? Só sei que o Guilherme estava chorando ali pela eliminação do Vinícius, uma pessoa de quem ele se aproximou nos últimos momentos, e aí ele foi todo um choro ali. Aí depois ele foi conversar com a dona Delma e o Diego foi ali abraçar a Vitória, disse ali pra Vitória que ela estava no programa, que ela continuou no programa. Aí ele foi lá, sentou com ela ali, os dois começaram uma oração. Aí eles agradeceram a volta da Vitória, enquanto o Guilherme estava lá no fundo com a dona Delma chorando pela eliminação do Vinícius. Achei interessante, inclusive, esse movimento de câmera. Eu vou colocar em tela cheia para vocês verem como foi legal esse movimento aí de câmera. Enquanto o Diego estava agradecendo, olha lá o Guilherme com a dona Delma chorando porque o Vinícius foi eliminado. Achei maravilhoso esse movimento, achei maravilhoso tudo que eles fizeram ali para mostrar pra gente o quanto o Guilherme estava triste e o Diego estava feliz, tá? Enfim, gente, aí depois teve um outro momento ali que foi justamente a Vitória conversando ali com... Não, antes disso, tá? Antes disso. A Vitória disse ali pro Diego que ela ainda estava chocada porque ela ainda estava no BBB, que ela estava chocada que o público tinha deixado ela continuar no BBB, que ela pensava que ela seria eliminada antes. Aí o Diego fez toda uma cena, beijou o gramado ali. Aí a Vitória também fez toda essa cena aí que vocês estão vendo aí, de ficar afagando a grama ali, porque ela continuou no BBB e tal, tipo... Eles estavam bem felizes por isso. Aí, a seguir, gente, veio o momento da conversa entre o Guilherme e o João Pedro. Esse foi o único grande destaque do dia, tá? Foi o único grande destaque do dia. Não teve mais nada depois, tá? O João Pedro foi conversar com o Guilherme sobre a indicação dele. Aí o João Pedro disse que ele seguiu a intuição dele e que a intenção dele era mesmo fazer o que ele queria fazer nesse jogo. Ele disse ali e continuou reafirmando que se ele não ganhasse as provas no programa, ele ia continuar sendo mandado para o paredão, sendo alvo do paredão, desculpa. E ele disse que para além disso, já havia um rodízio nas indicações, que ele não ia mandar o Diego pro paredão, porque o Diego já havia ido pro paredão antes e já havia voltado, que ele não ia mandar a Vitória também, porque a Vitória já tinha ido e voltado do paredão, e só tinha o Guilherme mesmo para ele mandar pro paredão, porque ele não vota na dona Delma. E aí o Guilherme começou então a questionar. Guilherme disse que o João Pedro é uma pessoa com quem ele não teve nenhuma questão, mas que ele só votaria no João Pedro por falta de opção nesses últimos momentos do jogo. Aí ele disse ali
que ainda assim ele bateu o pé várias e várias vezes, porque ele não queria votar no João Pedro, que ele preferia votar no Mike, preferia votar inclusive até na Renata, mas não queria votar no João Pedro. Enquanto isso, lá no quarto nos 50, a comemoração do Diego e da Vitória continuavam. Eles comemoraram muito no quarto nos 50, a permanência dela no jogo. Aí depois ela começou a pular na cama de tanta felicidade que ela tava. Depois ela convidou a Renata para isso, inclusive. Já lá fora, a conversa seguia, tá? O Guilherme continuou discutindo com o João Pedro, disse ali que o João Pedro e ele, apesar dos dois não terem questões, ele, Guilherme, não faria o que o João Pedro fez. É porque o jogo é do João Pedro, né, Guilherme? É por isso que você não faria o que o João Pedro fez. Porque o jogo do João Pedro faz sentido para ele, não faz sentido para você. Para ele faz muito sentido te colocar de novo no paredão, né? Para ele faz muito sentido, inclusive, que você seja testado novamente no paredão. Você só foi para um paredão ao longo de toda a temporada. Ah, o João Pedro também mas o João Pedro pelo menos ganhou as provas do líder. O Guilherme nem isso, né? O Guilherme só ganhou uma vez a liderança. Então, o Guilherme disse ali que do lado dele só realmente tinha duas opções para eles votarem. Ou votariam no João Pedro ou votariam na Renata. Agora, com relação ali ao lado do Fantástico, o João Pedro teria muito mais opções para ter colocado no paredão. E aí ele questionou, por que tu não botou o Diego no paredão então? Por que tu não botou a Vitória também no paredão? Não será porque ele não queria botar nem o Diego e nem a Vitória no paredão? Porque depois é isso que o João Pedro diz, tá? Ele mesmo admite isso. Enquanto isso, a Renata foi lá conversar com a Vitória, quis saber o que a Vitória tinha prometido dessa vez, caso ela ficasse. Aí a Vitória disse só para ela entrar, para as duas pularem na cama, comemorarem que elas tinham ficado no programa. Aí a seguir teve um momento que provavelmente vai entrar na edição, que foi o João Pedro procurando ali uma mosca. E aí ele tava com um pano de prato na mão e ele pegou esse pano de prato e começou a atacar em cima ali da mosca. Só que ele acabou batendo no próprio saco. Aí ele reclamou de dor ali, quase desmaiou de dor, causou a maior preocupação em todo mundo. A Vitória saiu correndo ali para ajudar ele. Aí depois ele ficou envergonhado por isso, tá? Ele disse que não imaginava essa vergonha toda, que não imaginava que passaria aí por isso. Aí liberaram o quarto do líder. O João Pedro teve que entrar ali com a Renata e com a dona Delma. Só mostraram ali, né, ele agora como cowboy, que é o estilo de vida que ele gosta. E aí continuamos ali de novo com a conversa. O Guilherme reclamou ali com a Vitória, com a dona Delma. Ele repassou parte dessa conversa ali. Aí ele disse ali pro Diego e pra Vitória que o fato do João Pedro ter colocado ele no paredão e tal, era incoerente, era um tiro no pé, porque ele nunca teve questão com o João Pedro, porque o João Pedro, ao colocá-lo no paredão, automaticamente também colocou a dona Delma, que segundo o Guilherme era uma prioridade do João Pedro, que o João Pedro deu inclusive ali uma pulseira de VIP, o que significava uma prioridade. E aí ele vai falando ali que basicamente o jogo foi se encaminhando nesta direção. Aí depois disso, o João Pedro ali estava conversando com a Renata e ele disse que ele colocou as pessoas no paredão que ele quis colocar, mesmo que não era um embate, mesmo que não fosse uma situação complicada. Ele fez o que o jogo pediu. E aí, lá no quarto do líder, conversando com a Renata,
ele ali perguntou para Renata se ele tinha falado bem, se ele tinha deixado passar alguma coisa errada. Aí a Renata disse que não, que ele tinha falado muito bem, sim, e que inclusive não tinha muito mais o que falar nesse momento. E que ele falou que se ele continuasse sem ganhar as provas, ele também ia pro paredão, ou seria ele ou seria a própria Renata. Então estava tudo bem ele ter falado isso. Aí a Renata disse também que o Guilherme e a Dona Delma são a última dupla da casa, que poderia representar um risco também para ela ir para o paredão com uma dupla, porque juntaria a torcida. Disse ela também que ela precisava agora confiar nesse momento no que o público está enxergando desse jogo individual de cada um. Que ela precisava confiar nisso, que ela precisava ali saber que o público está enxergando o jogo individual de cada um e não o jogo em dupla. Aí ela falou que um dos motivos que fez ela votar na Dona Delma nem foi o fato das duas terem brigado antes, mas porque a Dona Delma não é uma boa jogadora, porque a Dona Delma não tem grandes movimentos no BBB. Disse a Renata também que ela jamais abriria a boca para dizer que ela não queria estar no BBB, diferente do que a Dona Delma faz. Enfim, isso é verdade, tá? De fato, a Dona Delma vive pedindo para ir embora. E nenhum dos outros que estão ali fazem isso. Só a Dona Delma. Aí, de novo, teve outro momento ali que o Guilherme foi conversar de novo com o João Pedro sobre as mesmas questões. Aí ele disse que o João Pedro não era uma opção de voto para ele e que o João Pedro jamais seria uma opção de voto para ele e que entre o João Pedro e o Mike ele preferiu mandar o Mike pro paredão, preferiu salvar o João Pedro. Aí o João Pedro disse que isso sim estava soando como incoerente. Aliás, o João Pedro não. O Guilherme disse que soou muito incoerente esse movimento que o João Pedro fez. Outra coisa que o Guilherme disse é que o João Pedro poderia ter indicado qualquer outra pessoa, porque a Renata ia contragolpear a Dona Delma, ou então, se fossem os dois mais votados, a Renata votaria na Dona Delma e a Dona Delma estaria no paredão também como a segunda mais votada, e que a Dona Delma não tinha como escapar desse paredão. Aí o Guilherme disse que ficou sem entender essa movimentação do João Pedro. Aí, de novo, o João Pedro disse que quando o Guilherme ganhou a liderança, ele, João Pedro, pensou que o Guilherme ia mandá-lo pro paredão e que ele sabe que ele é alvo de todo mundo do pessoal do anos 50. Aí o Guilherme disse que o João Pedro teve a prova que ele queria, porque ele, quando foi líder, preferiu mandar o Mike a mandá-lo para o paredão. E que ele nem queria fazer isso de qualquer forma. Aí o João Pedro disse também que a Renata podia ter votado na Vitória, ou podia ter botado o Diego no paredão ao invés da Dona Delma, que ele também não tinha como prever esse movimento. O João Pedro, inclusive, reafirma isso. Eu não tenho como prever esse movimento porque eu não discuti com a Renata quem a Renata queria colocar no paredão. Ele disse que não combinou nada com a Renata, absolutamente nada com ela. Aí ele disse ali que todo mundo do anos 50 ia botar alguém do lado de lá, ia botar ele no paredão, e que a única pessoa que ele sabia que não faria isso era o Vinícius. Aí ele também disse que ele tem medo sim de ir pro paredão e que ele tem que se defender. E ele até admite que ele poderia ter colocado o Diego no paredão. Mas como o Diego já tinha voltado, ele disse que não queria arriscar colocar o Diego de novo pro Diego voltar do paredão. E aí o Guilherme disse que o João Pedro tinha sim essa opção de ter colocado, citou o Diego de novo, mais ou menos ali no mesmo estilo que o Vinícius fez. Só que a diferença foi, o Vinícius fez isso de forma maldosa, de trairagem. O Guilherme não, o Guilherme disse que o João Pedro poderia ter sido mais coerente se tivesse colocado no paredão o embate dele. Pois é, mas o grande problema nem está sendo esse, tá? O grande problema é outra coisa.
E aí o Guilherme disse que o João Pedro poderia ter pensado no movimento mais estratégico. Aí o João Pedro, de novo, disse que ele falou que de fato ele não queria ter votado no Guilherme, e ele disse ali que ele também não queria ficar pensando muito nessas coisas, ele não queria colocar no paredão a essa altura do jogo alguém que ele considerasse que fosse uma pessoa que já tivesse ido e voltado, admitiu ali que tinha um rodízio, que era um lado contra outro. Aí depois, em outro momento, de novo, o João Pedro foi explicar que quando ele indicou o Guilherme, ele colocou o Guilherme de fato no paredão para se defender, uma vez que se o Guilherme tivesse ganhado a liderança, quem iria para o paredão seria ele próprio. Então ele não queria correr o risco também. Aí depois o João Pedro disse que o Guilherme já votou no irmão dele, e o Guilherme disse que tinha embate com o João Gabriel, mas que no final das contas só tinha essa opção que ele poderia seguir por causa do que o próprio jogo obrigou ele a fazer. Aí depois o Guilherme disse que o João Pedro tinha que compreender algumas coisas, que ele poderia indicar e não tinha o menor problema de ter sido indicado e tal, porque são pessoas, ele disse ali que seria muito mais coerente para o João Pedro ter indicado pessoas que o próprio João Pedro já tinha em embates anterior e que não fez sentido algum o João Pedro ter colocado o Guilherme no paredão. Aí o Guilherme disse que colocar ele no paredão automaticamente colocou a sogra dele também. Aí o Guilherme disse que quando ele indicou o Mike pro paredão, o João Pedro acabou colocando, quando o indicou, aliás, pro paredão, desculpa, ele acabou colocando a dona Delma, porque segundo o Guilherme, o fato do João Pedro ter dado uma pulseira do VIP era um sinal de que a dona Delma era uma prioridade dele, porque de uma certa forma a dona Delma não ia escapar desse paredão. Se tivesse contragolpe, o segundo mais votado, a dona Delma ia acabar mesmo caindo no paredão. E aí depois o João Pedro disse que a Renata não ia votar no paredão. O Guilherme também disse que a Renata não ia votar na Vitória, porque as duas se tratam muito bem. Inclusive a Renata chama a Vitória de Vitorinha. Gente, foi a noite toda, tá? Só falando disso. Aí o Guilherme disse que para ele era tudo muito claro que a Delma ia para esse paredão, até por causa dos conflitos que ela tem ali com a Renata, e que de uma certa forma, quando o João Pedro o indicou para o paredão, ele fez um movimento que deu errado, na visão de Guilherme. Aí o João Pedro disse que ele não pensou mesmo nessas coisas, que ele não conversou nada com a Renata e que as coisas foram apenas acontecendo e não tinha muito mais o que fazer. Aí depois o Guilherme repassou a conversa ali para Vitória e para Dona Delma. Ele disse que não esperava que o João Pedro o indicasse ao paredão. Ele também disse que o João Pedro deu um tiro no próprio pé ao indicá-lo ao paredão contra a Dona Delma, meio que querendo dizer que assim seria muito mais fácil eliminar a Renata. Aí ele disse que pegou muito mal para o João Pedro ter feito o que fez e que o público pode também pensar a mesma coisa dele. Enfim. Só que eu acho que o Guilherme dessa vez vai errar e vai errar feio. Aí lá no quarto do líder, o próprio João Pedro disse ali que o fato dele ter indicado o Guilherme, ele fez porque ele quis. Ele disse ali que ele tem carinho pelo Guilherme, sim, que ele gosta do Guilherme, mas ele sabe que se o Guilherme tivesse ganhado a liderança, as chances dele, João Pedro, irem para o paredão eram muito grandes e que ele iria para o paredão de qualquer forma. E aí, de novo, lá embaixo, o Guilherme disse que ele estava muito chateado com o que o João Pedro tinha feito de indicá-lo ao paredão. Aí a dona Delma disse que o que deixou ela chateada no meio dessa situação toda foi o fato dela ir para o paredão contra o Guilherme, tá? Gente, foi só isso durante a noite. Hoje de manhã eles acordaram ali por volta de 10 horas, 10h30. Aí fizeram uma ação de ovos de Páscoa. Dona Delma já acordou reclamando do Sincerão de hoje à noite, que provavelmente vai ter lama, vai ter sujeira. Sério, a Dona Delma já acordou o dia reclamando.
Enquanto isso, lá na academia, o Guilherme reclamou de novo da escolha do João Pedro de indicá-lo ao paredão. Aí o Diego foi lá consolar ele. Aí o Diego disse que quando ele precisava estar ali e precisar votar entre eles, ele ia seguir a ordem cronológica dele, que ele ia seguir a ordem de prioridades dele. Diego disse que o Guilherme e a Vitória são as prioridades dele, então ele não ia deixar de fazer isso, de escolher entre um e outro de acordo com esse critério temporal. Ele disse que se precisasse, tá? E que os dois foram pessoas que chegaram para ele no momento que ele mais precisou. Lá no quarto do líder, o João Pedro ouviu essa conversa, tá? E ouviu uma parte onde o Diego tinha chamado ele de retroativo. E aí ele terminou de ouvir ali, ele desceu e foi perguntar para Renata o que significava uma pessoa retroativa. E aí ela disse ali qual era o contexto aonde ele falou essa palavra. Aí ele contou para Renata tudo o que ele tinha ouvido na conversa lá da academia, repassou a conversa ali de que o Diego tem uma ordem cronológica para definir as prioridades dele. Aí ele contou que o Diego disse que ele é uma pessoa retroativa. Só que a Renata meio que ainda não explicou qual era o significado de retroativo para ele, né? Mas se você ainda está na dúvida, retroativo é aquela pessoa que fica buscando coisas antigas do passado para jogá-las no presente. Uma coisa retroativa, que você faz uma ação hoje baseado em algo do passado. Que você toma uma decisão hoje baseada em alguma atitude no passado. E que a sua palavra, por exemplo, mesmo que esteja no presente, acaba também voltando para trás, acaba retroagindo. É nesse sentido, tá? Falta ainda o menino expandir um pouquinho mais o vocabulário dele, né? Aí a Renata disse que todo mundo ali nesse jogo já tá no óbvio e que todo mundo tá no óbvio, no confortável. E que quando eles saem do confortável, como o João Pedro saiu, o pessoal do anos 50 começa a questioná-los o tempo todo. Aí ela diz que tem coisas que eles fazem lá dentro que tem muito sentido pro jogo deles, mas que não tem sentido pro jogo dos outros. Aí a Renata ali, ela fala, por exemplo, que se ela tiver que sair, ela vai sair. Se for para Dona Delma sair, a Dona Delma vai sair. E ela e eles ali não tem muito o que fazer, porque é o público quem decide isso. Aí o João Pedro falou que se o Guilherme ganhasse a liderança, o Guilherme iria mandá-lo para o paredão. Provavelmente sim, ou seria ele ou seria a Renata. E aí a Renata disse que poderia até ser ela, inclusive. Só que o João Pedro disse que sim, seria ele. Diz que o Guilherme faz um jogo confortável. Que o Guilherme só está questionando ele apenas porque ele está no paredão. Aí depois o João Pedro questionou por que o João Pedro, aliás, ele contou para Renata que o Guilherme questionou por que ele não tinha colocado a Vitória ou o Diego no paredão. Aí a Renata disse que ela não tá nem trazendo o critério de uma briga entre ela e a Dona Delma, mas que o critério dela é justamente as falas que a Dona Delma tem. Ela disse ali que a Dona Delma não faz questão de estar do jogo, que ela enxerga a falta de jogo na Dona Delma, a falta de vontade em estar no BBB, e de fato é isso mesmo, né? Aí ela disse ali que a Dona Delma vive na sombra do Guilherme e que a Dona Delma não entrega nada de jogo. Aí ela disse ali que só vence o BBB quem se arrisca bastante, quem se joga e quem faz o jogo acontecer. Aí, depois disso, gente, voltando lá na academia. Desculpa um pouquinho o sono, tá? Vocês viram que tá tão sem graça. Eu tô falando aqui desse resumo pra vocês há quase meia hora e não tem muita coisa pra gente falar, né? Aí o Diego disse ali que ninguém tá escutando a Dona Delma, que ele acha que a Dona Delma é uma das mais favoritas do Brasil.
mas que ninguém lá dentro tá escutando a dona Delma. Aí que a dona Delma se tornou uma pessoa muito amada pelo Brasil. Diego também disse que a dona Delma poderia pensar em sair do BBB sim, tá? Mas ela nunca deveria ter externalizado isso, que ela nunca deveria falar que ela não queria participar do BBB. Aí o Diego disse que nesse momento eles precisam continuar pensando na possibilidade, sim, de o Guilherme ou a dona Delma também serem eliminados, não podem contar única e exclusivamente com a possibilidade de a Renata sair do programa. Aí o Guilherme disse que ele já cansou de conversar com a dona Delma, de dizer que isso era uma oportunidade única na vida dos dois, que era uma oportunidade única dela viver o sonho dela, que é sair do aluguel e ter a casa própria. Aí o Guilherme acabou revelando pra gente o seguinte, que aquele apartamento que ele ganhou na liderança, ele vai dar pra dona Delma. Só acho, tá? Só acho que a mãe dele não vai deixar ele fazer essa loucura. Só acho que a mãe dele não vai permitir que ele faça isso. E muito menos a mulher dele, a filha da dona Delma. Gente, eu acho que ela não vai fazer a mínima questão disso. Ele disse que o apartamento que ele ganhou lá na liderança é da dona Delma, mesmo que a dona Delma não queira. Esse apartamento ainda vai dar muita briga. Anota que isso vai ser um bom pós depois. A briga do apartamento. Aí o Guilherme disse que ele nunca tinha visto o BBB dar casa pra ninguém, porque o BBB não costuma fazer isso. Aí o Guilherme repassou aquela conversa que ele teve com o João Pedro de novo, com a mesma coisa de sempre. Então eu vou poupar vocês disso, tá? Aí o Guilherme disse que só não entendeu por que o João Pedro não indicou os dois com quem ele tem embate, mas preferiu colocar ele no paredão. E aí ele disse ali aquelas mesmas coisas chatas de sempre. Que o João Pedro deu um tiro no pé, que o João Pedro incoerente, blá, blá, blá. Tá chato, gente. Aí o Guilherme disse assim que pra ele não fazia sentido, porque ele nunca teve nada com o João Pedro, e o João Pedro acabou colocando ele no paredão mesmo assim. Aí ele continuou ali com a mesma reclamação. Aí ele disse que o João Pedro é um cara muito inteligente, mas que faz um jogo muito ruim. Aí depois o Guilherme falou que o João Pedro não teve palavra, que foi incoerente, que o João Pedro vive falando de ter palavra e tal. Gente, foi só isso, tá? Eu ainda consegui resumir para vocês em pouquinho mais de 40 minutos tudo isso. Porque não tem conteúdo mais tão interessante no BBB. A gente precisa pegar os leitinhos de pedra que a gente consegue tirar. Os mínimos leitinhos de pedra a gente traz aqui para vocês, tá? No final das contas, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que Guilherme e Dona Delma em breve vão brigar por causa de um apartamento que ele ganhou. Olha só para vocês verem, né? Vocês vão ver aí o quanto de briga a gente ainda vai falar desses dois no pós aqui de fora. Gente, hoje tem Sincerão. É o último Sincerão da temporada. Depois do Sincerão, a gente tá de volta aqui para comentar com vocês aí o que foi que rolou nesses últimos momentos aí do programa, tá certo? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.